programa do Sabiá desta semana vai trazer para você um ponto polêmico na cidade de Suzano. A Universidade UniPiaget. Para isso, nós fomos ouvir alguns aspectos do que acontece na cidade. Por que a universidade foi barrada? Por que o Ministério Público pediu, por meio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a faculdade não iniciasse os cursos? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no programa do Sabiá. Nesse trabalho que nós vemos efetuando desde o último programa sobre o maior engodo político que já existiu nessa cidade, UniPiaget. Primeiro nós vamos ouvir Valdecir Guedes, um dos diretores da mineração Monte Cristo. Ele vai falar do que acontece, o que aconteceu, o que foi provocado junto a ele, o que ele está recorrendo na Justiça, na CETESB, tudo isso ele vai falar com você a partir de agora no programa do Sabiá. Vamos à matéria, Perrim. Tudo bem com você? Voltamos para mais um programa do Sabiá pelo seu canal 9 da NET, a nova TV comunitária. O programa do Sabiá abordou no último programa, na semana passada, sobre a UniPiaget. Aos fundos o Perrim mostra para vocês. Mais conhecida na cidade como os predinhos do CDHU, né? O Singapura Suzanense, essa é a grande realidade. Abandonado, largado, dinheiro público, uma área, tudo isso já passei para você na entrevista que nós fizemos. Mas nós vamos dar, no programa de hoje, nós vamos dar sequência a isso. Nós vamos conversar agora com um dos proprietários da mineradora Monte Cristo, que luta há 20 anos por essa área. E todos nós sabemos, como eu coloquei no programa da semana passada, que esse foi o maior engodo político que já existiu na cidade de Suzano. Foi uma promessa, bolsa de estudo, vai todo mundo estudar de graça. Vai ficar de campanha, amigo. Nego vende que não tem e promete que não tem. E foi assim na cidade de Suzano. Tanto é que a justiça agora reconheceu isso. Então, a partir de agora, nós vamos conversar com o Valdecir sobre esse trabalho que ele fez, porque ele também é um dos interessados. Foi à justiça, conseguiu provar uma série de coisas. Ó, eu quero deixar bem claro, ó, vocês da Piaget, o microfone do programa do Sabiá, da nova TV comunitária, está aberto para vocês. A hora que vocês quiserem falar, e se vocês tiverem algo para falar, não me liga para encher o saco. Ah, porque você falou, não gostei da matéria, não. Amigo, vem com coisa concreta, como nós estamos chegando agora com coisas concretas. Nós vamos conversar com o Valdecir, nós vamos conversar com a promotora, a doutora Celeste, que foi a grande percussora também com o seu pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, vocês da Piaget quiserem falar, tiver algo com alicerce para falar com a gente, o diretor já falou comigo, sabe? Ah, não pode falar não. Tudo bem, diretor, não vou falar não. Mas tem que ter. E a mesma coisa a prefeitura. Se a prefeitura tiver o que falar, coisa que eu acho que ela não tem, né? Essa é a grande realidade. Os microfones da nova TV comunitária, a imagem é sua também, você pode falar à vontade. Chegando para cá, ô Perrim, vamos conversar agora com o Valdecir Guedes. Primeiro, eu costumo agradecer meus entrevistados por deixar-nos fazer essa matéria e nos receber. Eu quero agradecer a você, primeiramente, obrigado por estar nos recebendo. Encosta mais para cá para ficar tranquilo, que Sabiá não morde não, é passarinho. Valdecir, é uma vitória, uma conquista, ou você fez isso na marra? Porque, como diz na gíria da molecada nova, eles zoaram muito o teu trabalho, a tua empresa. Sabiá, agradeço a você pela oportunidade e as pessoas que te acompanham, e quero falar o seguinte: nós estamos aqui desde 1954, que era a mineração Nigre. Nós somos sucessores deles com uma escritura pública que foi passada para mineração Nigre. Temos licenciamento, temos tudo, e estamos brigando na justiça tem tempo, desde 99. Nos fecharam como clandestino, que era uma irregularidade, mas conseguiram uma liminar, que foi 11 anos para provarmos que nós estávamos corretos. 11 anos parados. Isso a nossa empresa foi danificando. O último acerto, que a prefeitura assumiu uma responsabilidade de nos indenizar, certo? Que o Tribunal de Justiça, o Ministério da Justiça deu aqui. Falou que tinha uma concessão de lavra, aonde a prefeitura, o setor público era obrigado a nos indenizar, certo? O que aconteceu? Eles foram lá, pediram para baixar o decreto de lavra, que eles se responsabilizavam pela indenização. Isso eu tenho aqui, certo? Tenho aqui o documento, eles falando disso. Eles se responsabilizaram pela indenização.
O que não houve até hoje. Você tem esse documento? O que diz nesse documento, então, Esse documento passado pela Prefeitura Municipal de Suzano, é isso? Passado pela Prefeitura Municipal de Suzano. Isso é uma prova em tanta, né? Como diria lá, né? Sinó atestado, né? Que diz esse documento nessa parte grifada? Vamos lá. Vamos lá. Excelentíssimo senhor ministro, Suzano, 17 de maio de 2007, ofício 695/2007. Também com fulcro no mesmo preceito legal, o município de Suzano desde já assume a responsabilidade pela indenização por eventuais perdas e danos sofridos pela empresa de mineração Jardim Monte Cristo Limitada, em razão da perda total de direito da lavra. Ou seja, os caras assinaram realmente o atestado. Certo. Exatamente. Deixa eu mostrar para você aqui, pera aqui, ó. Marca aqui, ó. A assinatura não é minha, não é do nosso diretor geral, nem do Valdeci. É Marcelo de Souza Cândido, prefeito municipal. Isto aconteceu e o Ministério de Minas e Energia abaixou a minha lavra. Tirou de você. Mas eu tenho meu direito de defesa. E eu protocolei a defesa no ato e vimos brigando nisso. E eu puxei aqui um documento agora, da data do dia 9/2/2012, que a empresa de mineração ativa, tá certo? Então tem uma discussão dentro do Ministério. As minhas defesas ainda não foram analisadas e esperando o quê? Porque esse documento é irregular que o Ministério fez. Que toda lavra, conforme a indenização, ela baixa. Até porque ela é federal, né? Ela baixa conforme a indenização. Que nós estamos aqui, você tem a sua casa, Sabiá, eu tenho a minha, se for vai passar uma avenida, eles vão desapropriar e pagar. Tá certo? É o problema. E não houve indenização. E nós vamos brigando desde 2008 com esse processo, que eu tenho uma certidão dele que ele está em vigor, que ele está no Fórum de Suzano na primeira instância, e estamos aguardando o andamento desse processo, para chegar a um final, decisão. Me falaram que eu era clandestino, não sou. Me falaram que eu não tinha CETESB, eu tinha. Me falaram que eu não tinha um PRAD, eu tinha. E me falaram que eu sou responsável pela recuperação. Eu sou responsável pela recuperação, porque eu sou minerador. Quando a gente é um minerador, a gente tem o compromisso de tirar o minério, que o minério só tira onde tem, que é para um bem comunitário, um bem para a sociedade, que ninguém faz nada sem areia, sem argila, sem nada. Nós vivemos disso. A população toda usa isso. Todo mundo tem uma casa, tem um cimento, tem um vaso sanitário, tem uma xícara, tem tudo em casa que é tirado da cerâmica, tirado da areia. E o que aconteceu? Eles vieram, brigaram e nós íamos brigando. Mas o absurdo mesmo, o absurdo, é o que o doutor Miguel Reis fez. Um homem que fala que tem 30 anos, já formado. Aí ele me fala o seguinte, que todo brasileiro tinha que dormir com a Constituição debaixo do travesseiro. Você viu na matéria no jornal. O que acontece? Não é dormir, doutor Miguel, é ler. E saber o seguinte, que nós temos que respeitar a justiça. Quando a gente não respeita a justiça, a gente comete vários erros. Deixa eu te perguntar um negócio. Vamos voltar aí para esse trabalho da Piaget, Eles chegaram, cercaram tudo. Alguém da Piaget procurou vocês da mineração? Eu procurei a Piaget. Foi o contrário. Eu procurei a Piaget. Falei com o seu Luiz Matos. O que ele falou para mim? Se depender dele, nenhum real sai para me indenizar. Foi isso que ele me falou. Aí agora é o seguinte, vem um bem particular, um comércio que não é público, que nós temos documentos aqui que é só 2% de aula gratuita. Quer dizer que cada 100 alunos, só 2 que é gratuito. A prefeitura doou a área, fez uma concessão, doando a área que tem que construir em 90 dias, que tem que recuperar em 90 dias. Fez uma concessão direcionada, onde o doutor Miguel Reis é o fiscal disso, que está na escritura, que ele que é o fiscal, tá certo? Não cumpriu os 30 dias, os 90 dias, não foi multada, não foi nada que a lei diz. Sabiá, não cumpriram nada e direcionaram para Piaget, a concessão. Aí a Piaget
vem construindo tudo isso em uma área enorme, com imposto gratuito, a troco de cada 100 alunos, só 2 que é gratuito. Só 2. Que benefício isso tem para a sociedade? Que benefício tem isso para a população? O problema hoje, sabia, não é estudar, é pagar os estudos. E ali não tem nada gratuito. Não, ao contrário, ele é muito caro, por sinal. Bom, o Perrim vai dar uma geral aí, o Perrim dá uma geral. Tá tudo cercado. Essa determinação da justiça que mandou nem iniciar os cursos na Piaget. Foi barrado. Como matéria vinculada no Jornal Tribuna Suzanense do último sábado, que foi barrado no baile realmente. Não tem universidade enquanto não resolver a casa. Você tinha conhecimento desse possível lixão que tem embaixo dessa universidade aí? Eu não tenho conhecimento, eu participei do processo. Eu tenho aqui em mãos mais de 20 ativações da CETESB, como lixão ali. Tá certo? O que acontece é o seguinte, ali era Mogi das Cruzes, quem era morador antigo sabe que ali era de terra, ficou vários anos de terra, certo? E foi jogado material, lixo, entulho e vários, material hospitalar, tudo naquela área. Isso aconteceu num prazo de 7 a 8 anos. Então em 7, 8 anos jogam muito material. Aí, todo tipo de lixo, né, diga-se de passagem. O problema é esse, é todo tipo. De hospitalar, é pneu, a colchão, a sofá, a carcaça de automóvel e o lixo doméstico. Isso tem atuações da CETESB, certo? Foram contra várias firmas, inclusive a prefeitura, tá certo? Isso aconteceu em outras administrações, isso passou por 3 administrações, certo? A última atuação que eu fiz a denúncia foi quando o Dr. Miguel Reis estava aterrando o local em cima do lixo. E eu chamei, veio a Polícia Ambiental, certo? Multou ele, paralisou, fez um boletim de ocorrência, tudo que eu falo, porque eu tenho documento. Então, o Dr. Miguel Reis sabia que ali era um lixão. E ele cobriu aquilo com terra. Aí a Piaget entrou e cobriu com terra de qualidade boa. E o que estava lá embaixo? Por isso que hoje tem as delatações aí que o prédio está trincando inteiro. Porque não foi feito troca de solo. Você conhece Suzano? Suzano é terra preta, é tufa. Toda grande construção em Suzano faz troca de solo. Exatamente. Por economia, não fizeram. E aí está o prédio todo trincado hoje. Quanto temos aí, ô produção? Você não passou nada até agora, eu estou meio perdido. Só isso? Diz o seguinte, ô Valdeci. Qual é o próximo capítulo dessa novela aí? Essa briga entre prefeitura, Piaget e a própria mineração Monte Cristo, que é a parte interessada também, e por outro lado a população, que ninguém quer ficar estudando em cima de uma bomba, né? O seguinte, ô Sabiá, o gerente da CETESB, o seu Edson, pediu um laudo daí. Eu acho que ele também foi trocado lá, não acompanhou direito, não soube isso, não tomaram a atitude certa. E hoje, na data do dia 30 passado, eles pediram a vistoria do local e um laudo do local. O Fórum de Suzano, em dezembro, já deu uma liminar pedindo um laudo do local. Tem uma liminar pedindo um laudo do local, certo? Sobre isso, eu vou falar para você o seguinte. Vai ter que fazer as peritagens certas, contratar pessoas certas, para isso, mais daqui 10 anos, 20 anos, não acontecer um danos que pode dar morte dos nossos filhos, alguma coisa assim, né? Tem que tomar providência. Mas essa providência eu acho que é a CETESB e a própria promotora agora, eu acredito que ela vai até o final desses laudos para saber o que vai fazer. Bom, tem gente que acredita em Papai Noel, mula sem cabeça. Você acredita que a prefeitura vai te pagar? Ô, Sabiá, quando eu nasci, eu fui criado pelo meu pai, pela minha mãe. Então eles primeiro ensinaram que a gente tem que ser homem. E depois tem que ser direito. Então eu vou falar para você, eu confio no meu país. Eu confio na minha justiça, e na justiça divina e na justiça dos homens. Eu confio. Agora eu sei que a gente tem que brigar por isso. Tem que lutar por isso. Nada é fácil. Tem que acreditar. Sabia, eu fui ajudante geral, engraxei sapato na rua e hoje eu sou um cara que eu me considero bem. Tenho meus filhos, tenho a minha família, moro bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu confio em Deus. E sei o seguinte, a nossa Constituição vai ser respeitada.
Eu luto até o último momento. Eu luto até o final. Eles vão me indenizar, porque a justiça fala isso. As concessões de lavra falam isso. Estou entrando no Ministério de Minas e Energia agora com a lei para retornar o meu decreto de lavra. Porque eu não quero indenização, eu quero voltar a trabalhar. Então, se eles me deixam trabalhar, eu não quero indenização. Tá certo? Agora, se eles não podem me deixar me indenizar, então deixa eu trabalhar. Tá certo. Entendeu? Eu sempre briguei pelo trabalho. Porque a gente só consegue as coisas em cima do trabalho. Entendeu? Então é isso. Tá aí, palavras do Valdeci Guedes, um dos diretores da Mineração Monte Cristo, falando desse imbróglio todo envolvendo Prefeitura de Suzano, Uripe-AG, Mineradora Monte Cristo e hoje o Judiciário. Eu vou falar uma coisa para vocês, ainda bem que nosso Judiciário, por mais que dizem por aí, por mais que falem, ainda é sério, principalmente o Ministério Público. Se é uma coisa que eu ainda acredito nesse país é o Ministério Público. Pena que a população muitas vezes não conhece o que é o Ministério Público, não sabe recorrer aos seus direitos. Mas o Valdeci, mais um punhado de gente na cidade, quer ver a cidade andar, foram atrás do Ministério Público e o Ministério Público está dando esse retorno, para a sorte de todos os nossos suzanenses e aqueles que gostam de Suzano principalmente, tá certo? Imagens do Marcos Perrinha, direção de Geraldo Rodrigues, a gente está indo, mas daqui a pouco a gente volta com a doutora Celeste para falar desse caso, mais um caso absurdo de política envolvendo vários segmentos da cidade de Suzano, tá certo? Vamos junto, agora com a promotora. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. A Câmara de Mogi criou um programa de preservação ambiental chamado Câmara Verde. Todo o lixo produzido pela Câmara é selecionado. Papéis, plásticos, metais e vidros são encaminhados para a reciclagem. Siga este exemplo e faça a sua parte. Com a cidade mais verde, todo mundo ganha qualidade de vida e o meio ambiente agradece. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Tá aí, vocês ouviram o Valdeci Guedes, falou, mostrou documentos. Cabe agora você de casa, você do trabalho, você no seu comércio, analisar o que é, o que não é, o que a realidade do Suzano enfrenta hoje. O que nós enfrentamos hoje é uma área que foi doada por 80 anos, com direito a mais 80 anos, gratuita, mas que a justiça, que o Fórum de Suzano vai julgar se é certo ou errado. Nós vamos agora falar com a promotora pública, Ministério Público de São Paulo, doutora Celeste. Ela vai falar para vocês, esmiuçar o que realmente acontece e qual foi o pedido que ela fez junto à magistratura do Estado de São Paulo para que a Universidade Uripe-AG não tivesse início das suas aulas. Por enquanto, tudo parado lá. Vamos à matéria com a doutora Celeste. Vamos juntos. Como eu conversei com você, nós iríamos até o Ministério Público para saber o que realmente aconteceu. Porque uma coisa é você anunciar, uma coisa é você colocar a matéria, mas precisamos ouvir quem realmente contestou e quem realmente foi buscar definitivamente algo de certo para aquela área onde está a Uripe-AG. Conversa agora com a promotora de justiça, Celeste Leite dos Santos, a promotora que foi encarregada de todo esse trabalho, porque na realidade é uma investigação, não é isso, doutora? Primeiro eu queria agradecer, eu sei que o seu tempo é um tempo cheio de afazeres, eu até cheguei e falei, nossa, quantos processos, mas está recebendo nós da Nova TV Comunitária, a NET, Cidade de Mogi das Cruzes, pelo Canal 9, aqui no programa do Sabiá. O que a senhora pode falar mais um pouco
dessa universidade que, pelo Ministério Público, a Justiça acabou acatando o pedido da senhora? Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse trabalho do Ministério Público. Na verdade, esse trabalho vem sendo desenvolvido desde 2009, quando veio uma denúncia da Câmara Municipal de Suzano sobre a inexecução, o inadimplemento das obrigações contratuais da Unipiaget. Foi instaurado um procedimento investigatório, foi apurado que em 2007 foi efetuado um contrato de concessão de uso de terra por 80 anos. Como contraprestação pelo uso dessa vasta área da cidade, sem nenhum ônus, o único ônus seria a construção de um parque público municipal. E esse parque não saiu do papel, passados 4 anos da celebração do contrato. Sequer foi feito um licenciamento de forma adequada, a contratada não fez o licenciamento, passou esse ônus para a prefeitura, isso gera um custo, e justamente esse custo, quem deveria arcar com ele é a Unipiaget. Além disso, a universidade foi construída numa área que era uma cava de mineração abandonada, é uma área degradada. E, portanto, toda a área deveria ter um licenciamento único. E, na parte da universidade, não houve licenciamento nenhum. Eles simplesmente construíram sem sequer pedir nenhum tipo de licença ambiental a respeito do assunto. Quer dizer, pelo que a gente pode passar e pelo que a doutora Celeste está informando para nós, passaram por cima de um monte de coisas, né, doutora? E principalmente, até mesmo, de um contrato que a doutora acabou de explicar, o ônus fica, na realidade, para o município. Exatamente. Essa área, que era uma cava de mineração abandonada, era uma antiga mineradora. A prefeitura tinha obrigação, está na Constituição, de processar essa mineradora para que ela recuperasse o dano. Não fez isso. Conseguiu uma autorização legislativa para conceder essa área a terceiros com um ônus. O ônus seria construir um parque para a cidade, ou seja, teria um parque náutico, as pessoas poderiam praticar remo, e teria uma série de outras benfeitorias que a obra deveria ter, num total de investimento da Unipiaget, 45 milhões de reais. E nada disso foi feito. Ou seja, eles simplesmente construíram 3 prédios, pretendem inaugurar os cursos, mas não implantaram o parque municipal. Existem muitas mortes por afogamento no local, porque na cava tem restos de madeira, tem restos de ferro, ela é assimétrica, tem várias profundidades, as pessoas caem lá dentro, morrem, e simplesmente não houve a recuperação ambiental. Doutora, e quanto ao possível lixão, entre aspas, né, que a gente acompanha isso desde 2000, realmente lá era um depósito de lixo, todo tipo, de pneu, lixo hospitalar e tal. O Ministério Público também tem conhecimento desse problema que existe no local? O Ministério Público tomou conhecimento através de uma ação entrada pelo senhor Hernani, e, com base na documentação dele, também foi feito o pedido para que essa questão sanitária fosse incluída no licenciamento ambiental a ser realizado. Quer dizer, doutora, então a Unipiaget agora tem que... Qual é o papel da Unipiaget agora? Responder à justiça, porque ela não aplicou esses 45 milhões, parece que ela tinha 90 dias para fazer qualquer tipo de reformulação do local, como o parque aquático que a senhora colocou. Qual é o papel agora? Essa questão, Unipiaget e o próprio Ministério Público, para por aqui ou teremos outros capítulos por aí? Bom, a Justiça entendeu que, enquanto não for cumpridas as obrigações contratuais, ou seja, que haja efetiva recuperação ambiental da área, não é o caso de se dar início ao curso, até porque se colocaria em risco os próprios alunos, já que existe esse histórico de afogamento no local. A lei municipal realmente colocou como ônus que a recuperação deveria ser feita em 90 dias, isso constou do contrato administrativo e não foi respeitado. Passaram-se 4 anos e nem o licenciamento ambiental foi feito. Quanto mais começar alguma obra no local.
Quer dizer, o risco de vida ali, por vários fatores, porque a senhora está colocando, é iminente, né? A grande realidade é essa, né? Fora a sujeira que já existe no local, a própria área que foi degradada, e há um lixo ali por baixo, que a gente sabe disso, né? Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, se as aulas começarem sem que realmente seja cobrado o cumprimento do contrato administrativo, realmente não terá nenhuma contraprestação da Unipiaget, porque se as pessoas forem contaminadas, quem vai arcar com as doenças, eventualmente, que as pessoas contraiam? O município, pelo SUS, o Estado, pelo SUS. O licenciamento ambiental, eles transferiram para a Prefeitura. Então, quem é obrigada? A Prefeitura. Então, quem vai arcar com o custo disso? A Prefeitura. Então, não teria nem sentido esse contrato de concessão. O descumprimento é total. Essa parte que a senhora coloca é realmente preocupante, é o descumprimento total daquilo que foi tratado. Agora, doutora, o que mais preocupa, principalmente nas ruas da cidade, a população comenta muito, que é uma área muito extensa, e eu sei que a senhora está cuidando desse processo diretamente, é uma área muito extensa, por só 5%, de até 5% de vagas. O Ministério Público também está de olho nisso? Bom, a questão do contrato, para apurar se foi legal ou não, inclusive a parte anterior, que é a licitação, porque foi uma concorrência internacional na qual houve apenas um único licitante, o Ministério Público encaminhou uma representação para o Tribunal de Contas e ele está apurando essa questão. Então o Ministério Público também não deixou para lá, porque isso é até legal, você de casa, você do trabalho, acompanhando essa matéria, ou seja, também está sendo apurado por quê, né, desse contrato, que o metro quadrado hoje, pelo que o setor imobiliário consta na cidade, ali a variação é de uma parte entre R$ 75 e uma outra parte até R$ 100. Ou seja, é uma área muito extensa para ser assim, uma concessão de 90 anos, não? 80 anos. A concessão inicialmente prevista é 80 anos, prorrogável por igual período. Então, realmente tem que se cobrar que invista o que foi contratado, 45 milhões de reais. Que isso reverta para a população suzanense, seja na forma de bolsas de estudos, seja de poder desfrutar de um parque municipal, que antes era um local que as pessoas tinham risco de vida. Aqui não existem muitas áreas de lazer, até se compreende o porquê da população utilize essa lagoa, essa cava de mineração como se fosse uma lagoa, mas deve ter um alerta que não deve utilizar, porque existem materiais que comprometem a vida das pessoas. Bom, doutora, para finalizar com a senhora, qual é o próximo passo agora? O Ministério Público aguarda agora uma movimentação por parte da universidade, para depois o Ministério Público dar continuidade ao processo, é mais ou menos isso? Não. Na verdade, agora os réus serão citados para responder à presente ação, como é uma ação também de improbidade administrativa, porque a Prefeitura se omitiu na fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais, simplesmente não fez nada, foi inúmeras vezes intimada para que cobrasse da universidade que fosse implantado o que foi contratado. A resposta foi sempre a mesma, que não havia nenhum descumprimento contratual, mas até para um leigo é possível saber se um contrato foi firmado há 4 anos e o prazo para que se procedesse à recuperação ambiental era de 90 dias, é óbvio que houve um descumprimento por parte da universidade. A senhora falou, até um leigo que acaba vendo isso, enxergando isso, né? Isso, é algo assim visível. Eles falam, por exemplo, a universidade traria também benefícios. Sim, é sempre bom ter uma universidade na cidade. Ninguém é contra o progresso, ninguém é contra a implantação. O que se quer apenas é que se cumpra aquilo que foi contratado. Seja respeitado esse contrato, né, doutora? Principalmente para o município de Suzano, que não tem a ônus, né? Porque senão vai acabar, igual a senhora colocou aí, que a conta vai acabar sobrando para a prefeitura, né? Isso, a conta vai acabar sobrando para a prefeitura, vai ter que pagar licenciamento, vai ter que construir o parque. Então, não teria nem sentido esse contrato de concessão. Na realidade, ela acaba ganhando esse contrato, a Unipiaget, né? Gastou apenas com a construção dos prédios. Exatamente, é só aquilo que vai reverter um lucro imediato para elas. O programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim.
Você entra quando menos espera, já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipoá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilíngue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com o apoio cultural da Wizard Bilíngue. A Câmara de Mogi criou um programa de preservação ambiental chamado Câmara Verde. Todo o lixo produzido pela Câmara é selecionado. Papéis, plásticos, metais e vidros são encaminhados para a reciclagem. Siga este exemplo e faça a sua parte. Com a cidade mais verde, todo mundo ganha qualidade de vida e o meio ambiente agradece. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Está aí. As informações esclarecedoras da doutora Celeste dos Santos Leite, falando com a gente aqui no programa do Sabiá. Realmente, a promotora colocou com muita propriedade o que está sendo investigado, o porquê da paralisação. E isso é importante para você aí de casa, você do trabalho, você telespectador do Canal 9 da sua nova TV comunitária no programa do Sabiá. É aquilo que a gente sempre coloca, nós vamos saber o fato, vamos investigar o fato, e o que nós estamos fazendo com a UniPiaget. E para isso, nada melhor do que o Ministério Público falando com a gente, tá certo? Bom, a gente vai ser um pouco dessas matérias que realmente são matérias investigativas, e a gente vai a fundo pesquisar e vamos dar continuidade a esse trabalho do UniPiaget, feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por meio da doutora Celeste. Agora, nós vamos vir com o quadro O Bate-Papo com o Sabiá, né? Bater um papo descontraído, conversando legal. Vamos entrevistar agora ele, uma figura conhecidíssima no meio médico. Uma das pessoas que eu tenho uma das mais altas patentes da medicina do nosso estado. Falo dele, Francisco Miguel Cury. Miguel Cury vai dar umas dicas do que você pode e o que você não pode nesse carnaval, certo? Muita serpentina, muito confete, moçada extravasa na cachaça, muito cuidado mesmo. Se beber, não dirija, por favor. Mas vamos às dicas do médico Dr. Francisco Miguel Cury. Vamos junto. Bate-papo hoje com o Sabiá, né? Conversando com o Sabiá, batendo um papo com o Sabiá, uma coisa bem descontraída no programa. Eu vou entrevistar o médico profissional na área de medicina, eu digo em todos os sentidos, profissional mesmo, Dr. Francisco Miguel Cury. Primeiro, prazer ter com a gente aqui no programa do Sabiá, pelo canal 9 da NET, a nova TV comunitária. E estamos chegando aí na época da folia, Miguel. Os caras vão lá e carca todas. Eu acho que é só tomar um comprimidinho, no outro dia tá beleza, consegue pegar de novo no trabalho. E não é bem assim, né, Miguel? Tudo bem com você? Obrigado mais uma vez. Tudo bem, graças a Deus. Em primeira mão, eu quero agradecer a bondosa palavra que sempre faz parte da sua apresentação. Você é meu irmão, você sempre me agrada na introdução. E também quero aproveitar a oportunidade de agradecer por poder falar para os seus telespectadores os cuidados que devem ser adotados nesse período do Carnaval. Um período em que ocorre abuso de drogas lícitas e ilícitas, onde o risco de vida aumenta em proporção assustadora. Em primeiro lugar, vamos ver a bebida alcoólica, por exemplo. O indivíduo bebe, em seguida ele começa a se sentir mal, se sente tonto e não sabe exatamente o que está acontecendo. Acontece que a bebida alcoólica ela produz a quebra da formação do hormônio antidiurético. O que é isso? Nós temos na parte interior do crânio, acima de um lugar chamado célula túrcica, uma glândula chamada hipófise. Essa hipófise tem uma parte anterior, onde estão os hormônios, e uma parte posterior, onde está a parte nervosa. Nessa parte anterior, tem um hormônio chamado ADH, que é chamado de ADH na sua forma simplificada. Chama-se, na realidade, hormônio antidiurético. O que faz esse hormônio antidiurético? Evita que haja um excesso de excreção urinária. Como ele toma a bebida alcoólica, ela corta o efeito do ADH, corta o efeito do hormônio antidiurético. E o indivíduo urina muito. Por isso que o indivíduo fala, eu tomo uma cerveja, aumenta a minha diurese. É verdade.
A diurese aumenta porque houve um corte da ação do hormônio antidiurético. O indivíduo elimina muito líquido e fica desidratado. Desidratado diminui a oxigenação cerebral. Ele fica tonto, cai no chão, fratura o crânio, morre atropelado e, quando não... Dirige. Aliás, aí o perigo é maior. Porque aí, além do risco da própria vida, ele coloca em risco aqueles que estão dentro do veículo dele e aqueles que estão transitando pela avenida sem esperar que esse indivíduo esteja comprometido em consequência do uso do álcool. Miguel, o que você pode passar para os nossos telespectadores? Cuidados especiais que devem se tomar a partir da sexta-feira, que o carnaval vai até a quarta-feira de cinza, né? Essa é a grande realidade. Muita gente já faz o carnaval o ano inteiro, né? Principalmente político nesse país, faz o carnaval o ano inteiro. Queria saber o seguinte de você, o que você pode passar para o telespectador, quais as precauções, o que ele deve tomar cuidado? A primeira precaução é com relação ao motorista incauto. Se beber, não dirija. Se você for beber, leve pessoas que não bebam com você para que possam trazer o veículo de volta sem risco para si mesmo e aqueles que o estão acompanhando, assim como para os demais usuários da via pública. Além do problema do álcool, nós temos ainda a questão da temperatura. Geralmente nessa época nós temos um calor mais acentuado, temperaturas elevadas, que muitas vezes passa de 30 a 35 graus. Isso aí aumenta a eliminação de suor e também leva à desidratação. Um outro cuidado é com relação do local onde o indivíduo vai escolher para passar esses dias na tranquilidade. Se for para a praia, tome os cuidados habituais com relação aos raios solares. Lembre-se de usar o filtro solar a cada 2 horas, evitando sempre o horário das 10 às 16 horas, que é quando o sol é mais intenso e mais ocorre o risco do câncer de pele. Ô Miguel, deixa eu te perguntar o seguinte para você. Nesse bate-papo descontraído do programa de hoje, no programa do Sabiá, o pessoal tem muita cura milagrosa, né? E tal de mandar, você bate abacate com abacaxi, põe Coca-Cola, tal, vai ser bom para sua pele. E acaba tendo um transtorno tremendo, né? O que você pode passar para o telespectador? Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Bem, isso aí geralmente ocorre com o uso daqueles produtos que são pós-alcoólicos, né? Você estará assim amanhã e acredita-se que isso resolva todo o problema. Não é verdade. O que o indivíduo pode fazer para não entrar num estado de grande angústia, onde ocorra desidratação, mal-estar, náuseas, vômitos, diarreia, esse comprometimento todo, é tomar água. Tomar água enquanto bebe. Parece estranho, mas a água começa a hidratar aquilo que ele vai perder através do hormônio antidiurético que está cancelado na sua ação total. É importante também que o indivíduo se proteja das intempéries da maneira que eu falei, dos raios solares. Proteja-se do sol, porque o sol, além do risco do câncer de pele, ele ainda compromete a visão. Aliás, um dos grandes problemas de hoje em dia é a visão. Com a retirada da camada de ozônio que nós temos na atmosfera, os raios solares, tanto ultravioleta A como ultravioleta B, tornaram-se mais intensos. E hoje eles afetam partes dos olhos, como é o caso do cristalino e da retina. Então, provavelmente, no futuro não muito distante, vai aumentar o número de pessoas cegas. Interessante isso, tá vendo como é bom falar com quem conhece? Essa daí pegou todos nós de surpresa, né? Cuidado com os olhos. Outra coisa, já que você falou, mas é bom o indivíduo procurar um oftalmologista. Não adianta naquela lojinha de R$1,99 comprar aqueles óculos vagabundo lá, né, Miguel? É importante que ele se proteja dos raios solares. A maneira como ele vai fazer é de acordo com a consciência dele. Ele tem que usar bom senso e ponderação. Mas não é perigoso, por exemplo, você comprou um óculos sem receita aí, esses que vendem a R$1,99? Bom, por incrível que pareça, eu li um artigo há muitos anos atrás que dizia que, apesar do vidro ser vagabundo, ele protege a visão. O essencial hoje é proteger a visão, né? Apesar disso, mesmo que seja um vidro de garrafa, ele confere alguma proteção. Miguel, falando ainda desses... O pessoal inventa muito, Miguel, sobre esses bronzeamentos. Invento aí, que eu estava falando. O cara mistura Coca-Cola, abacate, abacaxi, maracujá e passa isso na pele. Isso pode dar um problema sério, né? Isso daí é um caso interessante, porque quando eu era recém-formado, 2 colegas meus, médicos, ele médico e ela médica também, foram para a praia e resolveram usar Coca-Cola.
Coca-Cola com mais óleo de linhaça, eu não sei muito bem o que era, fizeram uma mistura, passaram no corpo, teve uma queimadura no corpo inteiro. Graças a Deus conseguiram se recuperar, ficaram bem e você provavelmente até os conhece. Já deduzi, não quero passar por Ferraz, não. Bom, falando com o Miguel, câncer de pele. Ainda nós, brasileiros, temos o costume de não cuidar da nossa pele, por isso que o câncer de pele hoje é um índice muito grande no país? Bem, eu considero o seguinte, primeiro que a população está ficando cada vez mais envelhecida. Envelhecida não que esteja velha em si, mas a expectativa de vida está aumentando. É claro que sua expectativa de vida aumenta também o tempo que você ficou exposto aos raios solares. Então as pessoas que têm mais idade estão mais sujeitas a ter essa complicação. Agora, se ele não se proteger do sol com a intensidade maior que nós estamos tendo agora em consequência da quebra da camada de ozônio, o risco de câncer de pele é muito elevado. Principalmente dois tipos que são os mais conhecidos. Um deles é o carcinoma basocelular. É um câncer que é o mais benigno dos malignos, porque ele atua só no local. Raramente ele dá metástase, quer dizer, raramente ele espalha. Então esse carcinoma basocelular, ele ocorre num ponto que vai desde a comissura bucal até o lóbulo da orelha. Você traça uma linha imaginária, para cima dá o carcinoma basocelular, para baixo dá o espino celular. Esse é perigoso porque dá metástase. Então, esses aí são os dois perigosos que ocorrem em razão dos raios solares. Agora, perigosíssimo é o melanoma maligno. Esse não tem perdão. É aquele, qual que é? É aquele que ele é preto, né? E tem algumas características, que é a quebra dos caracteres A, B, C, D e E. Esse de pele? De pele. Ele tem a seguinte característica. O A refere-se à simetria. O B são as bordas são irregulares. O C é a cor, mas não é bem a cor, é o tom de cor de um lado dele e do outro lado. Tem tons diferentes. E as dimensões. Geralmente tem mais de meio centímetro de comprimento. Então, 5 milímetros, né? Seria mais ou menos isso daqui. Então, esse tamanho, acima disso daí, a suspeita é maior. Então, se ele tiver as características A, B, C, D e E, ele é mais grave. Para terminar com o Miguel hoje, esse bate-papo gostoso aqui, batendo um papo com o Sabiá, quer dizer o seguinte, um recado para essas mães que vai para a praia e acha bonito, põe um garoto lá naquela areia, e o garoto se suja de areia, e cobre de areia, e faz castelinho, enterra o moleque na areia e tal. Os cuidados e os perigos que essa areia pode trazer para esses bebês. Não tem dúvida. Além da necessidade de hidratar bem essas crianças, dando bastante água, ainda tem o risco da areia. Porque nós encontramos nessas praias cães e gatos vadios. Esses cães e gatos vazios, eles evacuam na areia. Evacuam na areia e depositam bactérias, fungos e, acima de tudo, o chamado bicho geográfico. O bicho geográfico é nada mais, nada menos do que a parasitose intestinal desses animais, do cão e do gato. Acontece que ele penetra na pele do ser humano e ele quer cair na corrente sanguínea para fazer o ciclo pulmonar. Mas ele não tem força para cair dentro da corrente sanguínea. Então ele fica caminhando pela pele, fazendo aqueles mapas geográficos. Daí o nome de bicho geográfico. Na verdade, o nome científico é dermatite serpiginosa. Prenderam, né? Você, mamãe, cuidado, puxão de orelha, não sei, hein? Leva a criança pra praia e acha que é bonito ficar socando areia nele. Bom, com essa leitura total que o Miguel deu pra nós, tome muito cuidado nesse carnaval. Se beber, não dirija. Ô, amigo, faça igual o Corinthians, use Jontex. Não vai ficar sem usar preservativo nesse carnaval, porque todo mundo depois arruma desculpa. O problema foi o carnaval. O Geraldo quer me matar, mas depois a gente faz isso, Geraldo. Fica tranquilo. Eu sei, o Miguel é gente boa, mas coitado, né? Faz parte do jogo. Quero agradecer a você e mais um programa do Sabiá. A gente volta na próxima semana, daqui a pouco fecha o final do programa do Sabiá com você aqui pelo canal 9 da sua nova TV comunitária em Mogi das Cruzes, tá certo? Miguel, obrigado mais uma vez pelo seu apoio e pela sua força. Eu que agradeço a oportunidade a você, que é meu amigo, meu companheiro, meu irmão, meu colega de profissão. Grande Miguel. O Miguel foi um dos caras que pegou no pé do Sabiá e descobriu o problema cardíaco que o Sabiá tinha. Todos vocês, meu irmão, muito obrigado. A gente já volta pro fecho final do programa do Sabiá. Vamos junto!
programa do Sabiá tem o apoio cultural do Wizard Bilingue. Aqui na Wizard é assim. Você entra e quando menos espera já sai falando inglês. Na região, 4 unidades. 2 em Suzano. Em Ipuá. E uma em Mogi das Cruzes. Venha conhecer a Wizard Bilingue. Você realmente vai aprender inglês e outros idiomas. Aqui no programa do Sabiá, com apoio cultural da Wizard Bilingue. A Câmara de Mogi criou um programa de preservação ambiental chamado Câmara Verde. Todo o lixo produzido pela Câmara é selecionado. Papéis, plásticos, metais e vidros são encaminhados para a reciclagem. Siga este exemplo e faça a sua parte. Com a cidade mais verde, todo mundo ganha qualidade de vida e o meio ambiente agradece. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Olha, que matéria, hein? Também esclarecedora por parte do Miguel Cury, Dr. Francisco Miguel Cury. Uma senhora matéria para você ficar atento nesse carnaval. E com essa matéria do Francisco Miguel Cury, Dr. Miguel Cury, eu vou terminando mais um programa do Sabiá. Vou falar uma coisa para vocês, para fazer esse programa hoje foi muito difícil, porque para aguentar o Perrim, vestido de perro, e o Geraldo Rodrigues, não vou nem falar a fantasia do Geraldo Rodrigues, que senão ele vai ficar bravo comigo, ele já tá bravo por causa do São Paulo, né? Se eu falar então que ele tivesse... Não, de alecrim, pronto, vai ficar bonitinho, tá bom assim, ô diretor? De alecrim. Os dois hoje pareciam que estavam na avenida, não queriam saber de trabalhar, só de sambar. Brincadeiras à parte, mais uma vez, obrigado a você. A gente volta na próxima semana com mais um programa do Sabiá, aqui para o seu canal 9, da NET, Nova TV Comunitária. Canal 9 para você. Programa do Sabiá. Até semana, gente. Obrigado, valeu. Vamos juntos.